assunto que nos inquieta demais. Só que tem uma coisa. Eu estive lá no Tribunal de Justiça com meu prezado presidente do Tribunal, Ricardo Múcio, com a grande juíza, excelente profissional do direito, a doutora Jumara. Tem uma coisa muito séria, que eu comentava muito. Nós precisamos, nós homens, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter essa consciência. Precisamos trabalhar nossa mente, nossos sentimentos. Isso é uma coisa muito séria com relação ao homem também. Eu falava para a doutora Jumara isso. Cuida do homem também. O homem está muito doente emocionalmente, a maioria. Então, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher é esse espaço de acolhimento, de atendimento psicológico, social, orientação, encaminhamento nessa situação de violência. Mas a gente fica se perguntando como é exatamente esse atendimento? Como é que funciona o acolhimento que é tão necessário, tão especial? E como superar situações de violência com relação à mulher? Saber mais é importante. E o importante trabalho também com a Edilaine Sena, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Ela já nos dá o prazer da sua presença e já está aqui em nosso estúdio central. Como vai você, Edilaine? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem. Já começo te perguntando a respeito desse caso escabroso, diga-se de passagem, a postura tão ética da própria OAB no que se refere a esse suposto estupro praticado por um colega que, aliás, é do Conselho da OAB do nosso estado. Como é que você vê esse caso? Sérgio, é mais um caso de gravíssima violência que acontece contra as mulheres aqui da nossa cidade, mas não só aqui na cidade, todo o Brasil a gente sempre observa. E é muito importante a gente destacar que a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social. Então, sempre pontuamos isso. Tanto a mulher de uma classe menos favorecida como a mais favorecida, sempre encontramos situações como essa. Então, é um suposto crime que é cometido contra uma mulher, contra um colega de trabalho. Então, isso nos dá um alerta, né, do quanto, como você vinha falando aqui anteriormente, do quanto precisamos falar sobre isso e, principalmente, educarmos os homens, né, para combatermos essa masculinidade tóxica, essa masculinidade que tanto oprime mulheres, mas que também afeta os próprios homens. Então, é preciso que a gente possa conversar mais sobre isso, dialogarmos cada vez mais, levar esse assunto para as escolas, levar para as nossas rodas de amigos também, porque quando pontuamos sobre isso, acabamos sendo apontadas como aquelas que trazem um assunto que é desagradável, aquelas que são, né, sempre as problemáticas, lá vem elas com esse assunto novamente. Mas isso é a prova de como ainda nos atinge, né, e como o homem ainda se sente sob o poder daquela mulher, né, como ele ainda se apropria e simplesmente num caso como esse, como um suposto estupro, que temos que afirmar que é um suposto, né? Infelizmente a gente não estamos aqui para julgar, né? Não é esse nosso papel, mas assim, de alertar, né? Cada vez mais e de sensibilizar realmente, como você bem iniciou, né, a sua fala, de quanto ainda podemos avançar, né, na educação para homens. Porque eu vejo assim como homem, eu digo exatamente como homem que eu sou. O que acontece? A nossa mentalidade é essa e a gente justifica. A gente legaliza, torna isso, olha, é natural, a minha violência, ela é assim, é natural porque eu sou homem. Então, eu acredito, Edilaine, que a gente tem que mudar essa consciência também. O homem, ele precisa tomar consciência disso e precisa mudar, mas é um desafio muito grande. Veja se você concorda comigo nesse sentido. Você muda todo esse aspecto, toda essa estrutura mental e emocional do homem, é muito difícil. Sim, é uma construção e como toda construção social, ela leva um tempo, né, ela precisa ser pontuada. Primeiro precisa ser reconhecida como um problema social, um grave problema social, uma grave pandemia que nós temos no mundo inteiro. Então, para combatermos, a gente precisa primeiro apontar que ela existe e que ela precisa ser enfrentada. Porque não adianta a gente ampliar a rede de serviços, como os municípios têm feito aqui no estado de Sergipe, né, no Brasil. Então se amplia com a aprovação da Lei Maria da Penha desde 2006, a gente vem observando gradativamente essa expansão de serviços de atendimento à mulher, de enfrentamento à violência. Mas aquilo que estamos enfrentando é uma situação comportamental, né, estrutural, social. Então a gente precisa cada vez mais realmente enfrentar esse problema de frente,
né? Não adianta só, agora nós iniciaremos o mês de março com campanhas, com sensibilização, mas isso não pode ficar reservado ao mês, né? Ao mês de março, ao mês de agosto, que trabalhamos o Agosto Lilás. Isso precisa ser trabalhado no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, né? Nas nossas relações. Isso precisa ser confrontado diretamente. Desde as crianças, desde né? pequenininhos. Desde o menininho, desde tão pequititinho, ele já pode ser orientado nesse sentido. E eu te pergunto também, esse trabalho do CRAM, como é que ele é realizado? Digamos, a mulher já chega toda fragilizada, preocupada, tem medo, tem receio, ela recebe ameaças. Como é que acontece esse acolhimento e esse encaminhamento? Sim, como você havia citado, nosso trabalho de enfrentamento à violência contra as mulheres precisa ser feito sim desde muito cedo, né, confrontando os padrões, né, de masculinidades, principalmente de masculinidade agressiva. As mulheres que nós recebemos lá no CRAM são mulheres que estão totalmente fragilizadas, são mulheres que precisam desse atendimento, que se sentem sozinhas, né, e mulheres de diferentes padrões sociais, como eu havia citado anteriormente. Então, elas chegam, é um equipamento de porta aberta, né? Então, elas podem, muito antes de oferecerem uma denúncia, de buscarem uma medida protetiva, elas buscam uma orientação, elas buscam apoio. Então, são atendidas por assistentes sociais, por psicólogas, por orientadoras jurídicas também. Tem todo esse processo de acompanhamento à delegacia, acompanhamento à DAGV, acompanhamento à Defensoria Pública, ao juizado. Então, elas são realmente acompanhadas neste processo de ruptura de violência, de tentativa de ruptura de violência. Então, são mulheres que chegam muito agredidas, ou são mulheres que estão sofrendo violência psicológica também, que é muito grave, né? O maior índice que nós identificamos é o de violência psicológica. Então, lá também temos a nossa psicóloga que faz esse acompanhamento mais próximo, né? A escuta especializada para identificar essas fragilidades que afetam as mulheres, que enfraquecem as mulheres, e de que forma nós podemos fortalecê-las para que possa dar um passo à frente. Então, esse é o trabalho, né, do CRAM, é um espaço realmente de atendimento e de acolhimento para as mulheres. E é muito importante aqui, toda mulher que estiver em casa, que estiver nos acompanhando, que estiver passando por qualquer situação de violência, a gente sempre faz esse alerta. Busque os serviços. As mulheres que foram mortas, foram 16 feminicídios no ano passado. Todas elas, nenhuma tinha medida protetiva. Então é muito importante que busquem o apoio. Busquem, porque existe hoje, felizmente, com um trabalho que foi feito também, né, e parabenizar que é o trabalho que foi feito pelo Tribunal de Justiça, pela Coordenadoria de Mulheres do Tribunal de Justiça, né, através do trabalho da doutora Jumara, de doutora Rosa Giane também, que veio anteriormente fazendo essa sensibilização. Então ampliamos muito a rede de atendimento. Aracaju é exemplo disso, né? Aracaju hoje tem um plano municipal de enfrentamento à violência, né? Temos o protocolo de atendimento, mas tudo isso é voltado para a mulher, para você, mulher que está nos acompanhando e que precisa dos serviços. Então, por isso o CRAM hoje é um equipamento porta aberta, né? Não só para aquelas que vão, que já precisam dar o passo e ir à delegacia, muito antes. Se você, mulher, se sente, né, numa situação de violência, numa situação desagradável, numa situação que precisa ser alterada, busque o serviço, né? E eu já, não sei se já posso sinalizar onde fica o endereço. Você falou exatamente como eu imaginava para essa mulher que está nos assistindo agora, que está se sentindo ameaçada de qualquer forma, sob qualquer aspecto. Você já falou a respeito do Portas Abertas, de todo esse atendimento, salientando também o presidente do tribunal, doutor Ricardo Múcio. Ele comentou comigo, depois posteriormente vinha conhecer o trabalho capitaneado pela doutora Jumara. Muito importante. Agora, o que ela faz agora, Edna? O que ela pode fazer nesse momento? Pronto, nesse momento, o CRAM ele fica situado na Rua Campo do Brito, número 109, bairro 13 de Julho, certo? Um espaço seguro e protegido. Então, você, mulher que precisa buscar qualquer serviço que seja voltado ao enfrentamento à violência, uma orientação, está buscando, eu não sei a quem eu posso recorrer, eu não sei o que fazer, busque apoio. Né? Não se sinta sozinha nesse momento, porque isso é o principal. Tem muitas mulheres que não têm uma rede de apoio, que não têm um familiar, que não têm um vizinho, né? Alguém no trabalho que possa dar orientação. Muitas vezes é uma mulher que já vem vivenciando essa situação há muitos anos e as pessoas já desacreditaram dela, né? Já disseram, ela continua ali, é porque ela quer, e não é. Né? Então a gente sempre pontua muito essa informação também. A mulher não está em situação de violência porque ela quer. Tem várias questões que a fazem permanecer e a gente não está aqui para fazer esse julgamento. A gente está aqui para atendê-la,
né, e para disponibilizar os serviços, né, os serviços do município, os serviços do governo do estado, os serviços que elas precisarem demandar. Então, você mulher que está nessa situação, então a gente agradece o espaço por isso, porque é para elas que precisamos falar, né? Então, busquem, né, Rua Campo do Brito, número 109, bairro 13 de Julho. Podem lá, que funciona das 7 da manhã às 5 da tarde. Das 7 da manhã às 5 da tarde, e a gente se sente honrado. Muito obrigado pela sua presença, porque essa é a vocação aqui também do nosso Sistema Atalaia, do nosso Balanço Geral, que é buscar, assim, esse atendimento à comunidade, né? E as pessoas as mais fragilizadas ainda mais, de forma mais especial. Então foi uma honra estar aqui com você, Dirane. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho a todas que estão envolvidas nessa atividade e mais uma vez muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Sinalizamos mais uma vez que as mulheres tá ali também o WhatsApp do CRAN, que bom, né? Podem divulgar. Obrigada pela divulgação. 79981386034. Isso mesmo. Acertei? Acertou. Então o WhatsApp também fica aberto. Vocês precisam, utilizem as redes sociais também. Hoje é uma grande ferramenta, importante ferramenta, né, de divulgação, de informação, mas também de pedido de socorro. Então pode nos acessar também através do WhatsApp. Muito bom. Edirane, muito obrigado. Obrigada. E uma ótima tarde para você. Muito obrigado de coração.